Tô aqui, vamos lá. Deixa eu só admitir a Daniele, que ela tá entrando agora. Boa tarde, Daniele. Então a gente vai fazer a oração e aí já começa. Hoje o Roberto vai fazer, né, amor? Uhum. Então vamos. Então vamos levar o nosso pensamento a nosso Pai, né? Ao Senhor da vida, como diz André Luiz, que Ele nos dê saúde sempre, que nos oriente no bom caminho, que abençoe esse grupo de estudo. Então que possamos fazer um bom estudo em nome do nosso Mestre Jesus, também que Ele nos sustente, nos inspire, e que os bons espíritos também possam compartilhar desse momento conosco, nos apoiando, nos sustentando. Então que a gente possa compreender um pouco mais o ensinamento que o André Luiz nos traz através do Chico Xavier, que possamos sempre colocar em prática para melhorar a nossa condição, para que possamos deixar para trás o homem velho e com isso, né, deixar para trás também nossas mazelas e avançar no caminho do bem rumo à perfeição. Então que todos os espíritos, os bons espíritos, nos abençoem e nos sustentem em nome do Mestre Jesus. Que assim seja. Isso, põe mais por Tá cima. bom. Então, já vamos começar, né? É o capítulo 35, né? Pegou aqui, amor? Peraí, Capítulo 35, Encontro Singular. peraí. Que logo após, esse capítulo fala do que aconteceu logo após aquela ação que os samaritanos têm, né? De trazer aqueles socorridos lá. Então eles estavam lá enquanto eles estavam é, arrumando as coisas, guardando tudo, né, da excursão, e aí ele até fala, né, recolhendo os animais. É mais uma prova que existiam animais mesmo, né? Porque se fosse só criação mental deles, não teria que recolher os animais. Então, como a gente foi comentado na semana passada, a regra é que os animais eles não ficam muito tempo no mundo espiritual, mas em alguns casos, a exceção à regra que eles fazem um trabalho, né, de auxílio aos espíritos e também de aperfeiçoamento da própria raça, às vezes, né? Das ações e tudo mais. Mas eles auxiliam muito esses trabalhos. É exceção à regra, né? Então, aí eles estavam guardando os animais, tudo aí que ele encontra, vê alguém chamando, né? Ele percebe que alguém estava chamando pelo nome e era o Silveira, né? Que aí ele lembrou perfeitamente do que aconteceu com a família dele e tudo. Aí não fala bem o que o pai dele tinha, se ele tinha tipo um banco, uma financeira, ou se apenas ele trocava notas promissórias, né? Que ele lembra dessa cobrança que ele fez para a família do Silveira, né? Para o Silveira, que afetou a família toda. Tinha uma dívida, ele ia executar a dívida, né? Deveria ter notas promissórias e ia executar, porque ele não estava em atraso. Aí ele relata que lembra da mãe, né? Da mãe intercedendo por ele, pela família, porque a esposa do Silveira foi até a casa dele, né, implorando uma moratória, né, relatando que eles estavam doentes, né, tanto o Silveira já estava acamado, mas dois filhos doentes, e a mãe, Dona Luísa, intercede, aí você vê a nobreza dela, né, um espírito muito evoluído já, basta saber que no próximo capítulo é a esfera onde ela se encontra, né, mas não adiantou nada. Aí o André Luiz estava envergonhado com aquilo tudo, e que ele também apoiou o pai, né, a fazer aquilo. Ele apoiou, incentivou o pai a manter firme as decisões de cobrar a dívida. Ele estava muito envergonhado e mal cumprimentou o Silveira. Aí ele comentando com a Narcisa vai falar com ele para para não perder essa oportunidade de reconciliar, de pedir desculpa, reconhecer o erro, né? Ela até relata que o Silveira, por ser dessa equipe do Samaritano, tinha muitas tarefas e poderia não encontrar com ele facilmente, né? Aí eu lembrei daquela passagem, não há essa menção no livro, eu lembrei da passagem do Evangelho que é concilia-te com o seu adversário enquanto caminha com ele.
Ou seja, é a oportunidade para ele reconhecer o erro, pedir desculpas, né? Poder, no caso, eles não chegaram a ser inimigos, mas ele ofendeu, ele magoou, ele trouxe consequências graves para a família toda do Silveira. Tanto que ele fala que lembra também quando retirou até o piano da casa, né? Que foi o último bem que eles confiscaram, né? Para pagar a dívida, né? Não sei nessa época como é que era a lei, mas que foi confiscado lá para pagar o resto da dívida. Então deixou a família toda na ruína, né? Que tiveram que ir para o interior para morar com condições muito precárias e tudo mais. Aí, então, essa passagem, né, concilia enquanto caminha com ele. Aí ele vai até ele e pede desculpa, reconhece o erro, né, fala que eles foram muito duros e tudo mais. E o Silveira mostrando a nobreza, né, ele fala que aquilo foi importante para a família, porque se não fosse isso, eles não teriam despertado para as questões espirituais. Então aí você vê a importância de um espírito já um pouco mais com um pouco mais de evolução moral, compreendendo as circunstâncias da vida, e que a vida é passageira, né, que não odiou a família do André Luiz. E já no mundo espiritual, com mais clareza, ele até reconhece que foi bom. Aí eu fico imaginando que se eles perdoassem ele, lógico que a questão toda é que uma coisa não exclui a outra. Por mais que eles precisassem passar por aquilo, e aquilo tenha sido importante para despertar essas questões todas, né? De perdão, de compreensão, de passar pela dificuldade, de ver que tudo é passageiro nessa vida, né? Que as grandes conquistas, o grande patrimônio é moral, né? Intelectual, não é os bens que você tem. Mas eles passaram por dificuldades muito grandes. E caberia à família do André Luiz, principalmente ao pai, né? Que tinha os negócios, de ter perdoado, ter auxiliado aquela família. Só que não é desculpa para você, não, eu não vou interferir no karma, né, nas questões que a outra família tem que passar. Então uma coisa não exclui a outra. Ele deveria ter agido de forma cristã, que é auxiliando. Ainda mais que, de certa forma, eles eram conhecidos, né? E aí também outra coisa que faz lembrar é aquela parábola do mal rico com Lázaro. Lázaro mal rico, que o Lázaro ele tinha doença de Chagas. É daí que vem o mal de Lázaro. A hanseníase, né, que teve esse nome mais recentemente, quando foi descoberta o, o vibrião, né, eu acho que é uma bactéria que causa, né, que é chamada, foi Hansen, uma coisa que se descobriu essa bactéria e passou a chamar mal de Hansen, ou hanseníase, mas antes era chamado de mal de Lázaro, em relação a esse Lázaro da Bíblia que ele tinha lepra e ele ficava na porta do rico, né? Que dava migalhas para ele, deixava os cachorros lamber a ferida. Aí um momento o Lázaro desencarna e passa um outro tempo o rico também desencarna. Aí ele estava em sofrimento, né? Lugares de sofrimento, com sede, com fome, e fica sabendo da condição do Lázaro e pede auxílio. Aí vem um anjo, né? E fala que o Lázaro estava no local que ele não tinha acesso, né? Que era para ele vir, pelo menos com um pouco de água, deixar pingar pelos dedos para matar a sede dele. Então, essa é uma parábola que tem na Bíblia para explicar as questões que envolvem aqui as circunstâncias da vida, na nossa vida aqui na carne. Fazer uma pessoa muito rica, mesquinha, né? Orgulhosa, avarenta, e não auxilia aquele que está em sofrimento, né? Mal dava o resto, né? Migalhas para o Lázaro. E só que o Lázaro era um espírito evoluído, né? Quando ele desencarna, ele está em esferas mais altas. E o rico vai para, né? Se fosse olhar a ótica espírita, para um umbral, né? Lugar de sofrimento, um umbral pesado. Sofrimento mesmo. E ele, sabendo da condição do Lázaro, ele pede que o Lázaro interceda por ele. Aí o anjo, né? Um outro espírito fala para ele que onde que o Lázaro está, ele não tem acesso, ele não pode vir até ele também. Aí ele pede para que avise o Lázaro, para que vá até os parentes deles e informe para ele essas questões da vida, né? Aí o anjo responde que eles têm os profetas, ou seja, já tem a Bíblia, já tem as lições que trazem à humanidade o conhecimento de que tudo que tem aqui é passageiro, né? Nós somos apenas mordomos dos bens da terra.
Então a gente deve usá-los aí também, benefício, principalmente benefício daqueles que mais necessitam. Essa parábola do Lázaro, eu lembrei também desse caso, que a família do André Luiz, o pai era muito rico, muito bem de vida, e foi implacável com uma família mediana, que passava por dificuldades, que poderia, com uma moratória e um parcelamento maior, talvez eles sairiam dessa condição, né? E foi implacável com eles e provocou muito sofrimento. Mas aí o Silveira fala, se não fosse isso também, não teria despertado. Mas não exime a família da culpa, porque você não pode olhar para o mendigo na rua e falar assim, eu não vou dar comida para ele, porque ele tem que estar passando por essa prova, uma expiação, e eu não vou interferir nisso, né? Isso aí é desculpa de gente egoísta, né? Você não sabe até que ponto que a prova do outro, o resgate, a expiação, vai, se é isso mesmo, né? Às vezes já sofreu o que tinha de sofrer e cabe a alguém agir com caridade, independente de qualquer coisa, né? Não exime, né? A gente estava comentando que a gente já ouviu pessoas espíritas, né? É, quando elas tinham a oportunidade de ajudar, elas se esquivaram alegando isso. Ah, a pessoa está passando isso porque ela tem que passar e eu não posso ajudar, porque se eu ajudar, eu vou estar interferindo na justiça divina e a pessoa está sofrendo porque ela tem que sofrer. E aí no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre isso, né? Que se a gente está em condição de ajudar o próximo, a gente tem obrigação de ajudar. Porque a gente vai fazer até onde a gente pode, porque a gente não sabe, a gente não pode perscrutar a justiça divina. A gente não sabe até que ponto que aquela pessoa já resgatou, até que ponto que é sua obrigação ajudar. Então, assim, se você tiver numa situação que você pode ajudar alguém que está em sofrimento, você tem que ajudar aquela pessoa em sofrimento. Porque se não tiver na programação dela, ter um alívio ali no sofrimento que ela esteja passando, isso vai ser entre ela e Deus. A sua parte você vai fazer, você tem que fazer. Então, agora ele falou, né? É uma desculpa que as pessoas arrumam para poder se eximir, de ajudar, da responsabilidade de ter É, uma preocupação, enfim. já ouviu isso no meio espírita? Não só no meio espírita que fala isso, porque tem consciência da reencarnação, né? De expiações, resgate, provas, né? Uhum. Nós estamos no mundo de provas e expiações, aí aquela coisa toda. Aí fala assim, não vou interferir, porque ela está cumprindo a expiação ou a prova, aí vou interferir, não, deixa ela sofrer. Fosse assim, não existiria remédio, medicina. Você falou assim, não aproveitar a oportunidade de fazer o bem é tão ruim quanto fazer o mal, É, exatamente. é, A gente não pode se escalar na condição de Deus, né? De achar que sabe a hora de uma pessoa é. parar ou não de sofrer. Às vezes ela Então, já espiou, já tinha que passar por aquilo e já tem o direito de sair da situação difícil que ela se encontra e ter uma vida menos sofrida, né? Aí você não interfere para ajudar, porque achando que ela tem que cumprir a expiação, às vezes ela espiou o que tinha que espiar. E se for um caso de prova que o espírito está passando, já deu prova, já que ele é capaz de passar com resignação e tudo mais, e você vai simplesmente é, é, ignora aquele sofrimento, né? Não age com caridade, isso aí não é ser cristão, né? E agora as questões dele com a lei divina é ele que resolva. É só. Não cabe a nós avaliarmos isso. Imagina, chega lá um doente, ou então se feriu, aí o médico o espírita, olha, não, eu não vou curar porque ele tem que sofrer, porque está no karma dele passar por isso. só É, é, rapidinho. O Guilherme tá falando aqui comigo que ele teve um problema lá, não tá conseguindo ligar o computador. Mas aí ele tá tentando lá e aí ele vai tentar entrar. mas se ele não conseguiu, a gente dá seguimento, né? Aí Mas eu ele dou vai, eu seguimento. acho que ele vai conseguir sim, eu vou Porque não vai tentar. acabar. Daqui não tem muito mistério, né? Aí você começa a falar, se ele É. entrar, ele faz as observações dele, né? Uhum. Referente ao Então, ó. capítulo. Aí com isso, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, porque aí a Narcisa tinha falado para ele, não vai, faça a sua parte, converse com ele, peça desculpa, que é sempre importante reconhecer os erros, né? E reconciliar com aquele que você ofendeu ou prejudicou de alguma forma, né? Porque no momento de ignorância do espírito, você faz coisas que depois que você evolui um pouco, né, na própria vida, do outro lado, percebe o erro que fez, nada mais nobre do que pedir desculpa ou tentar reparar de alguma forma.
Mas que foi. Aí você mostra a nobreza do espírito, né? Desse Silveira. E ainda fala do pai. O Silveira ainda comenta que tinha vontade de encontrar com o pai dele. Né? E seu pai, como é que tá? E o velho, né? Como que está? Que ele não tinha informação que o André Luiz tinha desencarnado. Até comenta, não sabia que você tinha deixado a vida, e muito menos que estava aqui no nosso lar. E foi uma coisa que foi boa, né, para eles, né, reconciliarem e deixar tudo muito bem explicado. Tudo o André Luiz falou que foi uma situação muito difícil, de vergonha, né, de ver aquilo tudo, ver a pessoa que levaram à ruína, e ele contribuiu muito para isso, para que isso acontecesse. A Thaís levantou a mão, só comentar um negócio rapidinho, aproveitar que o microfone está aberto. No livro Consolador de Emmanuel, foi feita uma pergunta para Emmanuel assim: se a gente tem que se reconciliar com o nosso adversário, e se o Guilherme entrou. Ei, Guilherme, conseguiu! Oh, benção! Mas então, aí nesse livro Consolador, perguntam para o Emmanuel se a gente tem que reconciliar com nossos adversários, e no caso da gente ir pedir perdão e ele se recusar. Aí, igual o Emmanuel tá falando, você fez a sua parte, né? A gente não pode controlar o outro, então a gente faz a nossa parte de buscar o perdão, de tentar reconciliar com o próximo, mas a gente tem que ficar tranquilo, tendo tentado isso de coração, né? Com verdade, porque tudo não adianta você fingir, né? No campo do espírito não existe isso, tudo fica às claras. E se você tampa aqui na terra, do outro lado aparece. Então, se você tentou isso, teve uma boa intenção e não deu certo, aí você entrega o sentimento do outro aí na justiça divina. Deus é que sabe, é entre ele e Deus. A sua parte você fez. Então, você só tem controle sobre você. Né? Aí a Thaís levantou a mão. Pode falar, Thaís. Oi, boa tarde. Eu vou falar das viagens que eu tive no capítulo, tá, gente? Primeiro, eu vou dizer o seguinte, que me trouxe reflexões esses 3 capítulos, porque André Luiz, ele constrói para a gente, primeiro com os exemplos no capítulo 35 e nos anteriores, no 36, e depois ele vem com a veneranda. Ele vai mostrando a gente a questão da gente aprender a educar os impulsos do espírito, do bem e do mal, com relação aos nossos pensamentos e as nossas emoções, porque eles influenciam bastante na gente. Eu, quando entrei no espiritismo, eu não vim exatamente porque estava sofrendo, nada assim, né? Tava, né? Quem é que não sofre? Mas nada assim como a maioria vem. Eu vim por curiosidade, eu precisava entender o que acontecia comigo quando eu entendi que poderia ser algo mediúnico e que existia mediunidade, mas eu não entendia o que era mediunidade, eu não entendia o que era ser médium, eu não entendia como tudo aquilo acontecia desde criança e como é que... né? E aí vai, assim... E aí eu entrei com essa curiosidade e comecei a estudar. E quanto mais você estuda, é incrível, porque o Espiritismo abre sua mente, sua visão, ele amplia numa proporção assim que você jamais iria imaginar, né? Foi o que aconteceu comigo. E eu tenho estudado bastante essa questão de mediunidade, essa questão de tudo, e perispírito é uma coisa que você tem que estudar para poder entender esse processo, né? E esse capítulo, ele me chamou a atenção que, assim, como é que o espírito desencarnado consegue perceber, ter as sensações que a gente tem com a mediunidade no corpo físico, né? A gente sente frio, a gente sente calor, a gente sente os arrepios, aqueles negócios, mal-estar, os que não forem doença, tá? Eu estou falando de mediunidade. E no perispírito eu ficava me perguntando isso, como é que tem essa percepção? Porque a gente sabe que não existe os 5 sentidos que a gente conhece. E aqui André Luiz foi mostrando aos poucos aqui, né? Ele reconhece uma voz de alguém, que é uma pessoa carinhosa, depois, como Roberto discorreu bem, ele encontra uma pessoa que ele conheceu quando encarnado e que prejudicou.
E aí ele fala da sinceridade, da transparência dos semblantes, como elas estão assim, de perispírito. Acho que Roberto vai conseguir explicar melhor, porque entende mais o assunto do que eu, mas assim, quando a gente está desencarnado, é mais difícil da gente esconder quem a gente que é, da gente criar máscaras. Porque realmente fica tudo mais transparente, fica tudo mais visível, as nossas intenções, nossas emoções ficam lá. E assim, ele foi me lembrando dessas coisas, e no final ele trouxe lições que está ligado com os capítulos anteriores, do poder do amor, do auto-amor, do auto-perdão, do perdão, né? De como a gente é orgulhoso ao ponto de sentir vergonha de chegar para o outro e pedir perdão e dizer que errou, como a nossa vaidade, o nosso orgulho interferem em tudo isso. E aí eu destaquei algumas frases que me chamaram a atenção para reflexões pessoais, mas que eu acho interessante. Quando ele começa assim, eu vou começar de trás para frente para poder dar um sentido, porque foi assim que veio agora na minha mente. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Renova a oportunidade de estabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. É grande felicidade reconhecer os próprios erros. Não perca a oportunidade de se fazer. Não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário o êxito. Tome iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representam hora legítima para a alma. Devemos, meus filhos, aí não, aqui, vou pular aqui para não entrar na história, não perder meu raciocínio. É necessário a ação, né? A atitude mais energética, a ação, para que a gente possa se sobressair das possibilidades materiais e ir para o progresso espiritual. Essas são frases que eu tirei assim da fala de Silvério para André Luiz, e que essa construção que ele vai fazendo desses exemplos, mostrando o André Luiz de antes, o André de Luiz evoluindo, em que se encaixa com a palestra da veneranda com relação aos pensamentos, né? Que mostra como é difícil, pelo menos para mim, essa questão do cuidar do pensamento. Então, a minha viagem nesse capítulo foi essa. Eu não estender, a gente vai falando nos próximos. Se vocês quiserem complementar, eu agradeço. Tem uns pontos aí que eu nem comentei. Essa coisa também que ele falou que ele não tem como disfarçar as emoções, né? Não tem, do outro lado, não tem máscara, né? Talvez nos mundos inferiores, né, locais de sofrimento, com espíritos de baixa vibração, você consiga esconder alguma coisa. Mas na condição assim que o André Luiz se encontra no nosso lar, e principalmente quando tem contato com espíritos mais superiores, não tem como disfarçar, porque um lê o pensamento do outro. Então, a questão aí não é nem do perispírito, é questão espiritual mesmo. Você lê o pensamento, que a veneranda vai falar, né? Tem uma ligação com o último capítulo que vamos estudar hoje, vamos comentar, que é o pensamento. O pensamento ele irradia. Então ela fala que dois seres em sintonia, né, que são mais desmaterializados, que estão muito em sintonia com o outro, eles captam as ondas cerebrais, né, do pensamento aqui, falando de encarnado. Então tem essa coisa da sintonia, de pessoas que pensam no outro, o outro está pensando no mesmo momento, aí, às vezes um liga, o outro fala assim, nossa, eu tinha pensado em te ligar, né, na época do telefone, né, hoje é uma mensagem, né, então tem essa sintonia, né, eu pensei nisso também. Então aí você vê que mesmo entre encarnados há você entra na mesma frequência. Então os espíritas assim na mesma frequência, ou então quem está em situação superior, lê a mente do inferior. Então eu em contato com Jesus, eu não consigo ver o que ele está pensando em contato com Jesus, mas ele sonda todo o meu pensamento. Né? Um espírito superior, ele sabe de tudo. Por isso que Jesus, quando encontrou com Emmanuel falando, não, eu vou falar umas poucas e boas para ele, eu vou mostrar quem que eu sou preposto do Império Romano, eu sou um senador, eu estou acima da lei
aqui, é quem manda na Palestina, se eu quiser mesmo exercer a influência, eu sou superior até o Pilatos, eu sou o Públio, isso, aquilo, eu vou falar umas poucas e boas para ele. Aí Jesus estava chegou, desmontou ele na mesma hora. Jesus sabia o que ele estava pensando, o que ele iria fazer e tudo mais. Consegue sondar a mente de quem está abaixo. Agora, quem está abaixo não consegue sondar a mente de quem está acima, né? Então, por isso que a gente, quando viu Jesus, a humanidade que presenciou a passagem de Jesus aqui, muitas vezes via Jesus passando por situações e ela raciocinava e tirava as conclusões com base no que nós somos. Então, se via Jesus tomando uma chicotada, se eu tomar uma chicotada, eu vou gemer de dor. Então, Jesus gemeu de dor. Então, por isso tem essa coisa da paixão de Jesus e do sofrimento dele. Mas quem somos nós para sondar sondar o psiquismo de um espírito crístico? A gente não consegue imaginar, né? Então, ele tem relatos há 2000 anos, no Médico de Homem de Almas, que ele não dava um gemido. Tanto é o relato do Prisco, que é o irmão do Lucas, né? No livro Médico de Homens de Almas, o Prisco foi o centurião que comandou a execução, né? Porque quando vai executar alguém, no Império Romano tem que ter a execução da pena de morte, só os romanos que podem fazer. Então, o Caifás, os judeus não poderiam matar ninguém. Eles julgam e levam para o romano. Aí a autoridade romana era Pilatos, por isso que teve aquele momento com Pilatos. Aí dá a ordem mesmo de execução, aí vai um centurião com soldados para executar. E esse soldado foi o Prisco, que comandou a execução. Ele falou que Jesus não dava um gemido. E próprio Emmanuel também fala que Jesus não dava um gemido. Por que falam tanto, agora vai vir a sexta-feira da paixão, né? Jesus sofreu. Eu acho que ele sofreu moralmente de ver a humanidade fazendo isso com ele, né? Agora, sofrimento físico, ele sabe bloquear isso tudo, né? Porque é um espírito de alta evolução. Então, a ele lê o nosso pensamento. Ele sabe o que a gente está pensando, do que nós somos capazes de fazer e até um pouco do futuro, do que nós vamos fazer. Porque ele sabe alguma coisa que vai acontecer com a gente, algumas coisas, né? Que estão determinadas, e sabe até mais ou menos que decisão que nós vamos tomar. Por isso que ele fala para o Emmanuel que o Emmanuel poderia segui-lo daquele momento, a partir daquele momento, ou daqui 2000 anos. Porque sabia que Emmanuel não iria segui-lo, né? O que aconteceu? Então, aí, em contato com os espíritos, assim, de mesmo grau, um leu do outro. Não tem a barreira do corpo físico, né? Agora, no mundo espiritual, o perispírito é o corpo físico. No mundo espiritual, o perispírito é o corpo físico. Isso tem tudo a ver com o próximo capítulo, né? Então, tem tudo a ver com o próximo capítulo que o Guilherme vai falar. Agora, essas sensações todas que você tem aqui, como a Thaís está falando, é por causa do perispírito. Aí o espírito, no processo mediúnico, ele passa as impressões dele todinha, tanto morais, né, emocionais, e passam também as sensações físicas. Então, de dor, de frio, de calor, de fome, passa para o médium. E tudo é perispírito via perispírito. Agora, as questões de pensamento, não. O pensamento é de mente a mente, né? É mente com mente. E encarnado o bloqueio do cérebro, né? A carcaça que tem no nosso corpo físico, o bloqueio todo que tem, as ondas não são emitidas com tanta facilidade. É a mesma coisa a radiação, né? A radiação, o rejeito radioativo, aquele material todo numa usina, ele fica encapsulado, ele fica sob controle e é liberado para produzir energia. E quando tem o rejeito, ele é todo lacrado, né? Vedado em tambores, coloca dentro de água, tudo para quê? Para que a radiação não transpassar. Do outro lado, sem o corpo físico, aí o pensamento irradia. Mas tem a lei de ascendência, né? Quem está acima consegue ler a mente de quem está abaixo. Então, na parábola do mal rico, que tem a ver tudo com essa questão, né? Que a família rica do André Luiz estava muito mal, com exceção da mãe e daquela outra irmã. Mas o André Luiz e o pai, muito mal, que eram muito ricos, e aqueles que ficaram na miséria, estava na condição de Lázaro, muito bem no mundo espiritual. E ele agradece a ele: se não fosse vocês, nós não teríamos despertado para as questões espirituais, né? Então a gente tem que mudar a nossa forma de ver adversários, inimigos, que às vezes são nossos benfeitores. Porque às vezes
amigos, a gente vive um mundo com muita dificuldade de sinceridade. Então fica só no elogio. Se você faz uma crítica para um amigo, você corre risco de perder a amizade, de magoar. Não sabe, as pessoas não sabem ouvir. Lógico que a crítica tem que ser feita com amor, né? Com jeito, para ajudar, para auxiliar, não crítica para jogar a pessoa para baixo. Mas as pessoas não estão preparadas para receber crítica, fica só no elogio. E quantas pessoas que eu já vi assim, que fica sabendo que o amigo tem uma coisa, precisava de um conselho, de um toque, e não falam, não falam mesmo, a pessoa não se toca. E às vezes é o inimigo que te aponta para você aquilo que você tinha que ouvir de um amigo. Então, na verdade, são grandes benfeitores, senão a gente não saberia bem quem que a gente é, né? Porque o inimigo fala a verdade, né? Ele fala a verdade, chega e fala na sua cara o que você é. E muitas vezes tá certo, né? Aquilo que não tiver certo também você descarta, mas em geral tá certo, porque ele vê o ponto fraco da gente. Né? Mas aí é uma lição grande pra gente, que auxiliar, quando puder auxiliar, não ser implacável, né, nessas questões, né, que a gente pode deparar com isso durante a vida, de estar auxiliando um amigo, depois ele está numa situação mais difícil, não tem como reparar aquilo, né, ou se retribuir, tem muitas questões que envolvem isso aí, todo mundo pode passar por isso, então sempre auxiliar, e se puder, né, não ser tão rígido, tão enérgico na hora de uma cobrança, né, porque pode estar numa situação, dependendo da profissão da gente, né? Com quem você está lidando, ou então você tem uma condição financeira boa, não ser tão implacável com quem está numa situação mais difícil. Então é uma grande lição. Ó, o que é isso, gente, que eu fiz aqui? Cliquei errado aqui. Então vamos dar segmento. Peraí que a Thaís comentou alguma coisa, né? Agora eu me perdi onde que tá. Aqui. Foi só sobre o comentário de Roberto falando, se uma pessoa fala pra gente como coisas que a gente não estava querendo ouvir, aí eu complementei aí, dizendo que mesmo que seja projeções do outro em nós, porque tudo que a gente, né, aquela questão do quando você aponta o dedo para alguém, tem 4 apontando para você, se chega a afetar a gente, incomodar a gente em algum sentido, é porque nos pertence. Que ele falou ali, como o Roberto falou, de todo, não é só uma projeção. Uma coisa ali cabe em mim, o que é que cabe em mim? Aí eu tenho que descobrir como, por quê e para quê. Para poder conseguir perdoar, né? Alguém mais tem alguma dúvida, quer ponderar alguma coisa, falar? Fiquem à vontade, tá, gente? Viu, Daniela? Você comentou aquele dia no grupo. Qualquer dúvida é dúvida. Então, qualquer comentário que acrescente, né? Nem sempre é dúvida, não. A pessoa tem um comentário bom para fazer. A visão que você teve, a interpretação que você teve. Porque às vezes a gente lê a mesma coisa, mas tem interpretações diferentes, né? Aí, então, Guilherme, você quer partir para o próximo capítulo? Boa tarde a todos. Eu espero que eu não tenha perdido a oração de Dona Marisa. Mas como eu sei que vocês são muito carinhosos, deixaram ela para o final. Só para eu me situar, agora entramos no capítulo 38, não é isso? Não, é o 37. Não, 37, para a lição da ministra. Não, eu estava no 35, agora é 36. Não, peraí, mano, tá falando. Ainda estamos em sonho? Peraí, só um minutinho. É o sonho. É o sonho e aí não o tem último problema, é o preleção. né? A gente fala também do sonho. Só abrindo um parênteses. Hoje eu tive a experiência anual de assistir o seminário do projeto Manuel Filomeno Miranda, que é um projeto derivado da Mansão do Caminho, Centro Espírita Caminho da Redenção, analisando as obras do Espírito de mesmo nome. E eu achei interessante porque casou muito com o nosso estudo. José Amorim, Tânia Menezes e Ulisses Bezerra, eles apresentaram o terceiro livro da série de Manuel Filomeno Miranda, Tramas do Destino, e nas apresentações deles, principalmente Tânia, se referiu muito ao nosso lar.
ela trouxe a questão da vampirização. E aí utilizou o capítulo 31 que a gente já estudou, os vampiros. Aquela cena em que a mulher tenta entrar no nosso lar à força e o vigia mostra os pontos obscuros gravados no perispírito dela. Então, as reflexões elas foram muito interessantes. E faltou Thaís, porque Thaís não foi, obviamente. Tinha que comentar. Assim, reflexões muito massas, de verdade. Então vamos ao nosso capítulo 36, o sonho. É um capítulo um pouquinho extenso, né? Como Miriam sabe que eu gosto de falar, ela me proporcionou este momento de ventura. Então vamos começar. André Luiz, nós já estamos vendo aqui uma melhora significativa no seu comportamento. Ele ainda, nós saímos do capítulo passado, no caso do comentário do capítulo passado, no encontro sobre ambientação, né? Trouxemos toda aquela questão da organização externa, da organização interna, das contribuições, para então darmos ensejo às microconstruções internas que André Luiz está produzindo para melhor. Viemos acompanhando André Luiz nesse caminho esburacado que ele vem enfrentando. E aí, como é a saudade da mãe, veremos mais à frente. Ele se encontrará com a mãe, as atividades dele nas câmaras de retificação. E um aspecto muito importante que eu achei que vale a pena destacar para a nossa reflexão inicial foi ele reconhecendo, porque eu achei isso muito engraçado. Ele coloca aqui na 206, desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. No momento, abraçava minha mãe em transbordamento de júbilo. Todo filho, quando tem essa relação saudável com a mãe, torna-se criança independente da situação espiritual. E aí, porque nós vemos André Luiz se destacando nas tarefas que verdadeiramente se propunha a fazer, vemos ainda o comportamento da criança, da saudade, do amor externalizado. E nós ainda possuímos um pouco disso. A mãe o dará conselhos, como sempre, o confortará e manejará essa situação, impulsionando a novos esforços nas tarefas que agora ele se dedica. E fazendo assim uma conexão, somos nós encarnados e os nossos benfeitores espirituais. Eu peguei já a pomba voando, como diz o brocado popular, mas eu percebi que vocês comentavam sobre as questões das obsessões, dos inimigos desencarnados e questões variadas desse tipo. Concordo com a Thaís, a questão dos benfeitores. A obsessão não deve ser tratada como revel, como inimigo, e sim como alguém que nos faz enxergar uma outra parte de nós, também constituinte do ser que ainda somos, porque o primeiro passo para o auto-melhoramento, o autodescobrimento, a auto-iluminação, que tanto pronunciamos verbalmente em A Doutrina Espírita, ela deve ser iniciada com o reconhecimento e aceitação das qualidades que possuímos e dos defeitos que ainda carregamos. Porque não somos apenas coisa ruim e nem somos também tão coisa boa. Estamos ainda
no meio termo. E ainda precisamos passar por essas experiências. Tem até um livro, o Evangelho de João, interpretado e comentado por Haroldo Dutra Dias, o volume 1. Ele traz a questão do livre-arbítrio não como o direito de gozar das suas ações, dos seus pensamentos, voluntariamente, e sim de conhecimento do bem e do mal, e por este conhecimento escolher através do bem, apenas o bem. E eu achei interessante porque para a gente construir essa ideia do bem, a gente realmente necessita experimentar o mal. Porque criados ignorantes, como traz o livro dos Espíritos, nós não temos um parâmetro real, firme e experiencial para a gente prosseguir em uma senda, digamos, correta e identificar a errada. Por isso vem as nossas encarnações, os nossos acontecimentos, as nossas famílias, os núcleos familiares, os núcleos de civilização. Por isso que nós precisamos nos mover em sociedade. E por que isso? André Luiz, ele estava antes se movendo em unidade. Miriam pode falar. Desculpa te interromper, Guilherme, é que apareceu aqui para mim um aviso que a reunião vai terminar em 15 minutos. Esse não é como o Skype, pelo visto, né? Aí, se cair, né, a gente fica atento aqui no tempo. Aí a gente manda um novo link. É isso mesmo? Eu acho que sim. Aí, se você quiser mandar, Guilherme, porque, né? Entende melhor? Eu vou fechar aqui para você continuar. André Luiz, ele se movia em unidade, enquanto o médico em carne operava apenas pelo seu ego, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Não quer dizer que ele não convivia em sociedade, mas ele se movia interiormente de maneira individualista. E agora nós vemos ele tentando se mover no coletivo. Desdobramos ele através das páginas lidas em alguém que está preocupado, e aqui nós não citamos a preocupação inútil, derivada da ansiedade, mas sim a preocupação com o trabalho dignificante. E nós vemos ele preocupado em auxiliar aos outros, não em engrandecer o seu posto de serviço, não em ser o melhor de todos, mas apenas em auxiliar. E vemos ele ganhando méritos por isso. Tanto é que a sua mãe pôde, por intercessão, visitá-lo. Dar um tônico, como é citado no capítulo, dar um tônico de serviço para ele que operaria a partir, com mais fervor, nas câmaras de retificação. André Luiz ele coloca aqui de uma maneira muito poética, que não conseguiríamos transladar por meio da voz. Mas essa evolução, que por vezes é imperceptível ao nosso olhar, ela é de grande valia. Por exemplo, quando nós citamos evolução, a gente sempre quer dar pulos, dar saltos. A gente enxerga a evolução enquanto apenas a conquista, e não o processo para que essa conquista se desse por definida. Então a gente não pensa nos choros que a gente teve que engolir, nas expressões de raiva que nós tivemos que mediar. A gente sempre pensa, bom, agora eu sou paciente, agora eu sou tolerante,
Então a gente é até uma questão de autossuficiência, de não reconhecer os nossos esforços. André Luiz, se não assistido, possui um traço psicológico assim, porque a culpa ela transiciona muito fortemente no comportamento do espírito um pouco mais liberto, porque a consciência se expande, as emoções são mais fortes, tudo fica, como é dito, fica gravado no perispírito. Então aquilo, de uma maneira ou de outra, ela aflora. Nós vamos ver mais à frente que André Luiz vai ter contato com pessoas do passado encarnado, em que ele sente constrangimento, em que ele sente vergonha, em que ele foge por medo da reação. Então essas coisas ainda estão muito latentes. Mas a partir do momento em que ele se dedica operosamente ao bem, aquilo vai sendo vencido de maneira natural. E é uma grande lição para todos nós. Não só esse encontro com a mãe o possibilitou uma reflexão um pouco mais demorada dos seus comportamentos anteriores, uma reorganização dos padrões comportamentais para o porvir, e sim também de uma plena identificação com um novo arquétipo, um novo modelo psicológico de atividade ao bem. Thais comentou que ela não veio para a doutrina espírita pela dor. Eu também fui privilegiado, porque eu não vim pela dor. Eu venho desde criança. Possa ser contra a vontade, mas aí também já é outra história. Então, essa situação de dor e amor, na verdade é tudo amor. Só que, às vezes, a gente é um pouco teimoso, um pouco difícil. Então, vem através de um sonho, um espírito querido nos dizendo para prosseguir. Em desdobramento, participamos de reuniões espirituais, nos dizendo as provas que teremos de enfrentar. Às vezes, alguém estranho nos para e nos aconselha, ou nos pede conselho de uma situação igualzinha à nossa. Só que nós preferimos, muitas vezes, esquecer, se fingir de surdo, de mudo, ignorante. Nem é comigo. Coitado, tá afundando até os pés. Então, ainda é a nossa característica. Essa característica infantil que nós assumimos e que com certeza venceremos. No entanto, ainda não conseguimos fazer sozinhos, porque precisamos de um modelo em que nos sintamos aproximados, afinizados e que nos sirva de parâmetro para frente. Porque se eu não tenho nada à minha vista, eu permaneço onde eu estou, habitando a zona comum, lugar de conforto. Por isso que o amor, através do mecanismo da dor, vai nos incomodar a ponto de procurarmos um direcionamento. Vejamos o exemplo, foi citado até no projeto hoje, em que o médium, quando desencadeia a mediunidade ostensivamente, por vezes é acometido de algum contratempo fisiológico. Temos os casos de obsessão mais grave que vão levar a criatura ao centro espírita. E lá ele se descobre e começa uma trajetória de encontro consigo. A dor foi necessária para que ele encontrasse o rumo que deveria tomar. Ele poderia ter ido sem dor? Poderia. Mas em que momento da vida
sem a dor, ele seria convidado a reflexões para encontrar. E aqui eu uso o centro espírita porque somos espíritas, mas pode acontecer com igrejas evangélicas, protestantes, centros de umbanda, candomblé, igreja católica, qualquer doutrina ou religião, porque cada uma que nos leve direcionados ao bem cumpre o seu papel. Então são todas essas questões em que, como André Luiz, nós vamos nos amarrando, nós vamos postergando, nós vamos deixando, empurrando com a barriga, e vai hoje, vai amanhã, e vai hoje, vai amanhã. Mas é momento de renovação. E por isso, quando nos predispomos à atividade do bem, somos mais auxiliados, porque todos o são, em situação de percepção. Nós percebemos o auxílio. André Luiz, vejamos, passou aquele tempo em umbral, sofrendo, meio desordenado das ideias, e a mãe dele estava orando por ele, para que ele saísse, só que ele não percebeu. Prontamente saiu, se propôs ao trabalho, ao melhoramento individual interior, até ter contato com a mãe. Então vejamos que os nossos parâmetros mentais, que são vacilantes e variantes, eles nos ajudam em maior ou menor percepção das claridades dos mundos espirituais, das esferas superiores do pensamento. Por isso eu achei engraçado quando André colocou que ele ainda se sentia infantil, é que também nós somos infantis. Imaginemos aqui um encontro com o nosso autor, escritor, espírito comunicante favorito. Vai ser uma coisa linda. Eu mesmo e a Amélia Rodrigues, a gente já conversou um bocado. E eu ia ficar maravilhado. E para ela ia ser uma besteira. Mas a emoção que ia me tomar transporia as barreiras do amor que eu alimento. Seria um envolvimento completo. E aí nós vemos como ainda somos infantis, assim como André Luiz. E aí prosseguimos o capítulo com a mãe de André Luiz, dando-lhe diretrizes para o bom funcionamento, para o bom comportamento nas atividades que se sucederão nas câmaras de retificação. Agora, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas eu já deixo aqui aberto o espaço para os comentários. Eu acho que vai cair daqui uns segundos. Vamos já fechar para poder iniciar a outra? Você manda o link, Guilherme? Tá certo, então. Então vamos sair aqui. O Guilherme, você concluiu o capítulo? Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa referente a esse capítulo? Falta o Samir que não entrou aí. Falta o Samir. Deixa eu ver se ele mandou alguma coisa aqui no grupo. Quem quiser comentar alguma coisa, você já foi? Eu quero. Mas eu e também aí eu deixar eu falo demais, eu gosto de falar também. Ainda mais aqui onde eu moro, eu não tenho com quem conversar com essas coisas, só que eu não incomodo o guia às vezes, outras pessoas. Ô, Thaís, só te cortar rapidinho aqui, que o Samir tá falando que deu link inválido. Aí eu tô conversando aqui com ele no grupo, só pra ver se ele vai tentar entrar, e você ajuda também, Guilherme? Nosso assistente de informática, TI.
Então vai. Pode ir, Thaís. Tá, eu achei interessante aqui a questão de André Luiz e perceber desdobrar como espírito desencarnado, que ele fala aqui né? Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. E aí eu lembrei da questão dos corpos espirituais que compõem o perispírito, né? No caso, o material mais denso, que está lá, o psicossoma, né, o astral, aí tem... E aí eu fiquei viajando, e vocês me corrijam se não for, se a parte do espírito de André Luiz, do perispírito, que acompanhou o espírito, foi o corpo mental, né? A parte da consciência, pela a clareza do entendimento de tudo que ele sentiu, mais exatidão, sem as impurezas, acho que essa palavra é melhor, de quando ele estava lá com o outro corpo das câmaras de retificação. E tem uns pontos aqui interessantes também. Ela falou para ele aqui sobre a questão do trabalho, né? Que o trabalho é o tônico divino para o coração. Numerosos são os companheiros que trabalham, como o Guilherme até comentou, trabalham, que o André Luiz fazia isso, trabalhava muito e indiretamente ele ajudava muita pessoa, mas o trabalho dele ficava na superfície. E ele deixava de aproveitar o melhor, né? E aí ela fala que tem gente que nem a esse trabalho se dá e se tornam que reduzem-se a formosas capacidades simples de expressões parasitárias. Aí eu lembrei da mulher, eu não lembro qual foi o capítulo desse livro mesmo, porque eu não gravo nada, igual a Guilherme, que ela foi procurar Clarencio, porque queria benefícios, mas não tinha bônus horas para ter esse benefício, porque não trabalhava, ela vivia lá no nosso lar, sem contribuir com nada praticamente. Foi quando o André Luiz foi pedir o trabalho. E aí eu lembrei de uma frase que o Adenauer Novaes sempre fala nos cursos com a gente, de que muitas vezes, quando a gente está triste, há pessoas em depressão, pessoas que sentem um vazio enorme, né, que perdem o sentido da vida, deviam se aproveitar do benefício do trabalho voluntário da caridade, porque isso iria preencher esse vazio, essa falta de sentido, com as experiências que a pessoa iria adquirir, e aos poucos o próprio espírito vai ganhando autonomia para promover a melhora dele, entendeu? Lógico que sem descartar os tratamentos que devem ser utilizados com a medicina que já existe hoje, porque o espiritismo deixa claro que não tem como você fazer só um tratamento espiritual se você já não cuidar do que já chegou no corpo. O corpo precisa do cuidado e a medicina hoje tem como fazer isso. Acho que o Roberto até comentou também. Esse capítulo é tão grande, como ele falou, que eu fiz várias observações e vou tentar resumir aqui. Ela dá exemplos de como a gente fazer esses trabalhos, tanto encarnado como desencarnado. Que ela diz, nos círculos inferiores, eu entendi, quando estamos encarnados na Terra, a gente oferecer um prato de sopa, a gente cuidar de uma pessoa doente, a gente ter um sorriso, um bom dia. A gente já comentou essas coisas aqui nos encontros também. Isso é uma forma de trabalho, de você aproveitar melhor esse tempo. E aí ela fala de você auxiliar, despertar consciência, de você aliviar o dor do aflito, Miriam comentou, né? Você não deixar de fazer o bem, porque a pessoa está passando pela dificuldade dela, é o processo dela, ignorar você. Essas atitudes todas contam como trabalho perante a divindade, né? Perante Deus. Eu esqueci o nome que André Luiz fala. E
Deixa eu ver se tem alguma coisa mais relevante aqui que devo falar ou não, porque senão eu falo demais. Ah, tá. E aí ela começa a introduzir aqui que o pensamento é a ferramenta do espírito. E aí veio uma pergunta aqui nessa parte. Sempre, e aí isso daí caiu para mim assim como que diz, acorda Alice, toma aí o seu, que ó, sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. E aí me trouxe a reflexão de a gente que está estudando espiritismo, que se entende espírita, porque eu ainda não me entendo espírita, né? Quando eu leio o evangelho, que é o verdadeiro espírita, eu não me enxergo ainda esse espírita, eu estou aprendendo a ser espírita. A gente consegue fazer facilmente auxiliar o outro, a caridade no outro, quando a gente está num ambiente bom, até quando a gente não está. Mas a gente consegue olhar para a gente e aquele esforço pessoal que a gente tem que fazer para vencer a nós mesmos, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com os nossos dentro de casa? A gente usa todo esse ensinamento que a mãe de André Luiz trouxe, do carinho, do acolher, do cuidado, né, que eles trouxeram lá. A gente faz isso com os nossos e com a gente? Ou é mais fácil a gente fazer com uma pessoa estranha, porque a gente já está na doutrina, para a gente que é espírita é natural ajudar uma pessoa que está precisando. Mas a gente olha para a gente olha para quem está do lado da gente todo dia ali, principalmente aqueles tribufu que tem dentro de casa, que parece que está lá para atazanar a gente mesmo, de verdade. A gente faz como? Como é que a gente lida com essas pessoinhas? E eu acho que por aqui dá, porque senão eu viajo mais. E aí me chamou a atenção isso, que apesar de André Luiz ter parado para descansar na câmara de retificação, deixa claro mais uma vez que o espírito não dorme, né? Porque o corpo que precisava recarregar a energia estava lá, o corpo espiritual descansando, mas ele, em espírito, desdobrou e foi ter com a mãe dele para outras lições, outros momentos, outras formas de recarregar a energia. Então, esse é o ponto mais que eu achei mais importante do ponto de vista doutrinário que tem no capítulo. Porque lá no mundo espiritual, o corpo físico é o perispírito. Então é como se a gente estivesse aqui. Quando a gente dorme, o corpo físico, o corpo denso de matéria, né, fica na cama e nós desdobramos pelo sono, né? E temos o sonho, que chama sonho. Mas o sonho nosso tem três tipos de sonho, né? Nós temos sonho psicológico, tem sonho mais orgânico, cerebral, e tem um sonho espiritual. Aí o sonho espiritual é a nossa atividade fora do corpo, né? Não vamos entrar nessa coisa do sonho não, porque tem essa coisa psicológica, que é a projeção da mente, um monte de coisa, tal, mas vamos falar só do ponto de vista espiritual. Quando ele sai do corpo e tem uma vivência no mundo espiritual, ou aqui mesmo, aqui entre nós, indo na casa de alguém, encontrando com alguém e tal, ou indo para longe. E foi isso que aconteceu com ele. Só que nós não temos muita nitidez desse sonho, a gente não tem muito controle dele, do sonho espiritual. Nós não lembramos direito, é tudo desconexo, e quando volta para a carne, o cérebro não processa bem as informações da mente, do espírito. Só que ele tinha lucidez, né? Porque está no mundo espiritual, já está fora da carne, e o corpo físico é o perispírito. Só que para ele ir onde a mãe estava, ele não iria entrar lá. Isso tem a ver com aquela festa, o festim de núpcia do Evangelho, que Jesus fala. Vocês não estão com as vestes adequadas, né? Não estão com as túnicas adequadas, então você não pode entrar na festa. Então, para quem vai em altas esferas, é a festa que Jesus fala. Você não entra lá sem a roupa adequada. O perispírito é muito denso. Você não consegue acessar. Então ele tinha que desdobrar. Ele fica lá nas câmaras de retificação após ele despedir todo mundo, conversar com a mãe do Liz, a mãe do Liz falar, a dona Laura falar que estava acompanhando ele espiritualmente, muito feliz com o primeiro dia de trabalho dele.
né? Ele conversa com a Narcisa, com o Tobias, com a mãe do Lísias, com o próprio Lísias. Aí a dona Laura tinha convidado ele para ir para casa dela, né? Onde que ele reside, para dormir. Não, aí ele resolveu ficar lá mesmo, nas câmaras de retificação, que lá tem apartamento para descanso. Até fala que é muito confortável e tudo mais. Quando ele dorme, ele vai para o mundo espiritual. Aí ele desdobra, porque com o perispírito, ele não chegaria lá, ele não entraria lá. A mãe do André Luiz conseguiu ir no nosso lar. Só que não fala, mas ela tem que densificar o perispírito para ela chegar no nosso lar. Porque ela está em um lugar tão mais avançado, tão mais sublime, que ela tem que densificar um pouquinho o perispírito para ela chegar no nosso lar e interagir com eles. Ser vista e tudo mais. Agora o André Luiz não consegue tornar o perispírito dele mais diáfano, mais sutil para acessar lá. Então, se ele não consegue, ele tem que sair dele. Ele sai dele e é levado até lá. E tem essa coisa a descrição de um barco, porque era a forma de transporte que ele imaginava ser possível. É de acordo com as condições de cada um, com a cultura de cada um. Mas só que lá, quando ele chega, é um porto. Lá tem um oceano. Ele aporta. Talvez por isso também o barco, além de levá-lo na atmosfera, né? Ele vai em movimento rápido e subindo, né? De forma ascensional. Quando ele chega lá nessa colônia da mãe dele, é um porto. Então é um barco chegando. Então é a forma com que ele poderia visualizar o seu transporte, a sua chegada. E eu tive uma certa... Eu lembrei na hora quando os gregos, né? A simbologia com os gregos, da mitologia grega, que é do barco de Caronte, né? Quase todo mundo, quando morre, vai para onde? Para o Hades, que é o submundo, não é inferno, é submundo. O inferno, para os gregos, é o Tártaro, é muito abaixo. Seria o purgatório dos católicos, nosso umbral. E quando você desencarna, você vai e pega para atravessar o rio Estige para chegar no Hades. E tem um barqueiro também, fica caladinho, o Caronte. O barqueiro, o Caronte levando ele, só que ao contrário de levar ele para o Hades, estava levando ele para um lugar sublime, né? Como fosse para o paraíso, porque a descrição de lá é muito superior ao nosso lar. Então seria um paraíso mesmo aí nesse lugar. E ainda não é um mundo celestial onde a mãe do Lísias, do André Luiz mora, né? E imagina, né, que é muito acima do nosso lar. Aí o que ele faz? Ele é desdobrado, vai com o corpo mental, que é o que Paulo fala, corpo celestial, né? É o corpo astral dos espíritos, né? O nosso corpo astral, muitas vezes, a gente dá um nome para o perispírito de corpo astral, porque é com ele que a gente move no mundo espiritual. A gente desdobra pelo sono, ou quando desencarna, ele é o nosso corpo. Lá, o corpo astral, porque nós estamos encarnados. Mas para quem está lá, o corpo de carne, vamos dizer assim, físico, denso, é o perispírito. É como se a gente estivesse aqui. Aí, para ele ir para outro lugar, ele tem que deixar o corpo denso, ele fala, o veículo inferior ficou lá nas câmaras de retificação. E eu fui sem ele. É o corpo, isso aí que fala que é aquele corpo incorruptível. É o corpo que vai ser um dia o corpo celestial. Só que quando você evolui muito, o perispírito vai te acompanhar, mas o perispírito vai ficar tão diáfano que ele não oferece barreira para esse corpo celestial, esse corpo mais sutil, que é criado pela mente, né? É uma obra chamado corpo mental. Né? Então, muita gente assustou com essa passagem. Mas como assim? Ele já morreu, não tem corpo físico, como é que ele deixa um corpo para trás e vai no lugar sem ele? Ele foi deixando o perispírito para trás, né? Então estava como a gente aqui quando vai no mundo espiritual. É interessante demais isso. Então, ele tinha toda a nitidez, não é como a gente quando sonha, ele fala que tinha toda a nitidez de tempo, de espaço, do que estava acontecendo e tudo mais. E ele ia lembrar perfeitamente do que aconteceu. Isso é muito interessante, né? Aí lá, e aí ele vai encontrar com a mãe, vai mostrar o pouco que ele vê lá, né? O bosque, as flores luminosas, o perfume, né? A relva, como era tudo bonito, né? Os campos dourados, luminosos, aí é muito acima da condição do nosso lar. É mais um ponto para a gente ver que é possível isso, né? Tem muita coisa que a gente não sabe bem ainda, né?
que a gente pode tem corpos mais sutis do que o perispírito. O perispírito ainda, na nossa condição, é muito grosseiro. Para espíritos muito evoluídos, ele quase não existe, ele é quase perceptível. Agora, Jesus, quando apareceu, ele ressuscitou, a ressurreição do Cristo é que ele foi densificando o perispírito dele até se tornar visível, né? Tanto que ele falou para Maria Madalena, não toque em mim. Ele estava no processo de densificação do perispírito para uma materialização e as células estavam se reorganizando, baixando a energia para elas se ficarem mais densas um pouco e ele ser visto. Se ela tocasse nele, ela poderia morrer. Uma descarga, né, eletromagnética muito forte. É por isso que ele falou, não toque em mim. Eu ainda não ascendi ao Pai. Foi a palavra, a tradução que eles arrumaram para nós, né? E deve ter falado, não toque em mim ainda não estou pronto. Aí depois ele apareceu em perispírito, mas aí tem um corpo muito maior, mais resplandecente, que é esse corpo mais sutil aí, que é o corpo celestial. Que Paulo fala corpos celestiais, né? Corpos celestiais, corpo incorruptível também e tal. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Fazer alguma ponderação? Você vai comentar mais alguma coisa? Não, vamos partir para o outro, né? Vamos partir para o outro, já está quase. Já estamos no finalzinho aqui. Aí o 37, né, a preleção da ministra, e são 2 pontos que eu gostaria de trazer aqui, aí depois vocês me ajudam a complementar alguma coisa que vocês acham interessante. A primeira coisa é que o André Luiz, ele levanta a dúvida com relação ao bônus hora. Aí ele pergunta assim, como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Então, ou seja, ele queria saber como que Deus, se era Deus que ponderaria o valor do bônus hora, né? E não os administradores ali que ficavam acompanhando o serviço. E aí o Tobias explica para ele que os administradores, eles faziam a contagem, né, do bônus hora, com algumas observações de caráter pessoal, mas que a ponderação do valor do bônus hora competiam as forças divinas. Então, o que a gente pode tirar de lição aí? Igual aqui na Terra, acontece no plano espiritual, ali na colônia Nosso Lar. Tem pessoas que vivem 100 anos e é como se não tivessem tido experiências nenhuma de vida, não aproveita. Tanto no trabalho quanto nas experiências pessoais, são pessoas muito refratárias. E tem pessoas que, desde novas, eu vou até dar o exemplo aqui do Guilherme, que já tem uma visão, carinha dele, já tem um aproveitamento da vida muito maior. Você vê, o Guilherme é o caçula aqui da turma, né? E muitas pessoas da idade do Guilherme... Quase nenhuma, assim, até das pessoas do nosso convívio que a gente conhece. Estão num domingo às 4 horas da tarde fazendo um estudo, né, do espiritismo. E também com o conhecimento que ele tem. Então, assim... às vezes uma pessoa mais jovem, ela consegue estudar, absorver, trabalhar com grande aproveitamento muito melhor do que uma pessoa de 100 anos, né? A questão também da idade espiritual. O Samir falou, tirando o Samir é o caçulinha do caçulinha, né, Samir? Ele é mais novo ainda. Mas aí, então, assim, com relação à qualidade, né, do trabalho, você vê que o André Luiz, quando ele estava ali nas câmaras de retificação, em 24 horas ele começou a dar passes, já fluente, dando vários passes ali nos doentes, nos necessitados, né? E em contrapartida, aquela senhora que a Thaís comentou, que estava 6 anos ali em Nosso Lar e não fazia nada. Ela estava lá 6 anos, tinha feito 300 horas só. 300 horas. Só uma partezinha. 300 horas. Se você trabalhar, lá é 8 horas por semana, 6 dias na semana, 48. E lá pode fazer 1 hora extra. Se você fizer 2 horas extras, são 50 horas por semana. Ou seja, 4 semanas, 200 horas. Mais 2 dias, já vai mais de 200 no mês. 1 mês e meio, você já fez 300 horas. Aquela senhora tinha 300 horas só de trabalho. Em tantos anos, né? 3 anos ou 6 anos.
Então é muito pouco. Ela trabalhou 1 mês e meio. Então ela não fez nada, não teve proveito nenhum. A André Luiz já estava mais com maior proveito, né? Então e também é como você dedica aquilo, de corpo e alma, vamos dizer assim, né? Você está ali presente, né? Dedicando, né? Exatamente. Então, assim, o André Luiz soube aproveitar o pouco tempo que ele teve ali, já mostrando, né, que ele aproveitaria as oportunidades que ele teria pela frente, coisas que gente que estavam há anos ali não conseguiria fazer. Só que essa avaliação do que a pessoa aguenta, porque cada um é um. Não é porque o André Luiz fez aquilo e agiu daquela forma que todo mundo pode. Então, assim, às vezes você não consegue, você tem que ir de acordo com aquilo que você consegue também. Porque a gente não pode ter ilusão, igual a gente falou lá no início, né? A gente vai desencarnar, a gente vai continuar como a gente era, a gente vai para lá do jeito que a gente foi, daqui, com as nossas imperfeições e tudo mais. Então, quanto mais próximo da Terra, mais humanizado, vamos dizer assim. Então, sente sono, sente cansaço, sente fome, sente frio, enfim. Então, de acordo com a força que o André Luiz tinha, ele deu o máximo de si. Então, só que essas análises mais profundas de que aquela pessoa fez o máximo que ela podia, com toda a dedicação, com toda a entrega, somente as forças divinas podem avaliar. Os administradores ali só podiam ver mais a parte exterior, a parte que é a parte da contagem e das observações, né, pessoais, assim. Se também um trabalho mais pesado, como nas câmaras de edificação, se foi trabalho com criança, é contado em dobro. Essas coisas eles fazem a matemática. Ela trabalhou tantas horas, fez hora extra, ganhou bônus horas em dobro. Agora, o valor mesmo, que é a entrega, né, aquela vontade mesmo de auxiliar o outro, isso aí, né, é o valor mesmo, né? Somente os espíritos muito elevados, as forças divinas, mas que podem avaliar isso, né? Então, tanto é que o Tobias está falando aqui que aquele trabalho de 24 horas do André Luiz valeria por 48. Então, isso é uma coisa que estava no alcance dele fazer anotação, né, na ficha do André Luiz. Que também é outra coisa que tem na colônia, né? Tem a ficha tem a ficha, nosso histórico todo fica registrado ali. Então, esse é o primeiro ponto que eu achei muito importante, né? Pra gente, tudo que a gente for fazer, a gente se entregar de coração, com dedicação, tudo que a gente for fazer, a gente tentar fazer bem, né? A fim de que a gente tenha um proveito verdadeiro, né? Que a gente saia daqui melhor, para que a gente não chegue aí no final da nossa vida, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai viver, mas do mesmo jeito que eu chegar nos 80 anos, foi o jeito que eu tinha os 20 e poucos. Então, assim, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que sair pelo menos melhor, né? Então, eu só queria dar um exemplo, para ilustrar bem, por exemplo, de um médico que vai no hospital público, ele é o servidor público, ele vai no hospital lá e atende todo mundo. Chega lá, aquele que cumpre o horário, né? A gente sabe que tem muitos que não cumpre o horário, bate o ponto e vai trabalhar no serviço particular dele. Aqueles que cumprem e com má vontade, tratando mal o paciente, olhando outras coisas, e fica ali 6 horas, faz o plantão dele, mas tá ali, ó, eu não gosto de atender gente pobre, eu não gosto disso, tá no SUS, né? Atendendo no SUS. E revoltar, trata mal, sai toda hora, toma café, volta, cadê o médico? Não acha o médico. Ele tá cumprindo as 8 horas dele. Agora, e aquele que vai dedica, né? Se compadece do sofrimento daquele mais necessitado, que auxilia, que consegue remédios, amostra grátis que ele recebe no consultório, passa para ele. Alguns devem até ajudar. Eu, assim, falando disso não, eu se eu tiver, compraria um dinheiro. Sendo médico, ganha bem pra caramba, eu compraria até um remédio para dar para algumas pessoas. Mas é diferente, não é? O que cumpre isso com zelo, que atende bem, com paciência, trata bem. Os dois estão cumprindo 8 horas. Vão receber o mesmo salário. Tanto, né, ter o contrato, né, com o ente público, são muito bem remunerados, né? Às vezes ganha 20, 30 mil para trabalhar uma carga horária ali de 4 horas diárias, né? Então, a diferença entre um e outro, o que trabalha com vontade, com prazer, com zelo, e o outro que trabalha com má vontade. Aí você vai ver no mundo espiritual, as forças divinas estão aí. Ele recebeu a mesma remuneração nossa, financeira, pecuniária. Agora, no mundo espiritual, quem que vai ter, quem que foi aquele que agiu, né, bem, corretamente mesmo com o seu irmão? Exercendo a profissão, sendo remunerado, mas que trabalhou bem. Foi o outro que né? Então ele vai ter muito mais retorno do que ele fez do que aquele outro que estava de má vontade. Né?
E outra coisa também, aproveitamento, na casa espírita, eu frequentei uma casa durante muitos anos e quase que diariamente, fazendo um monte de coisa. E eu cheguei lá, tinha pessoas que a vida toda era espírita. E muita gente mesmo, que falava que levava os filhos, que é isso, aquilo. Ao longo do tempo, eu fui vendo que essas pessoas não aprenderam nada da doutrina espírita. Mas nada. Eu chegava a me perguntar coisas que eu, assim, até tem hora que eu até assustava. Não aprendiam nada, sabe? Só na superfície. É que nós somos espíritos, que a gente tem isso, aquilo, tem a atividade mediúnica, os espíritos interferem na nossa vida, que é isso, aquilo, mas não aprenderam a doutrina espírita. Estão ali 20, 30, 40 anos e não aprenderam. Quer dizer, às vezes tem gente que chega lá com 1 ano sabe mais. Porque estuda, lê, tal. Então é aproveitamento. Está ali 30, 40 anos e não se esforça, não lê, não participa de um grupo de estudo, né? Tem uns grupos na casa, né? O ESE, de tudo mais, entre outros grupos. Aí ela não aproveita, ela fica ali muito tempo e não aproveita. Enquanto tem outros que chegam com 1 ano, estão sabendo muito mais, estão fazendo palestras, estão liderando ali, dirigindo um curso. Então, é aproveitamento que cada um vai ter, né? Só estar no lugar sentado no banco da escola não adianta. Tem aluno que fica sentado com a mente longe e tem outros que estão aprendendo, né? Focados na aula. Exatamente. É isso que ele está falando, né? E então, como a gente sabe que a natureza não dá saltos, que a gente não muda de uma hora para outra, a gente já tem que procurar, né, aqui na Terra, já ir se esforçando na dedicação naquilo que a gente faz, em qualquer trabalho que a gente tiver, para a gente poder chegar do outro lado também e saber aproveitar as oportunidades que forem aparecendo, né? E aí depois o outro ponto, que foi a preleção da ministra veneranda, que eu gostaria muito de participar, porque deve ser uma coisa maravilhosa, deve ser uma coisa assim... Lá naquele bosque bonito, naquele bosque dela lá, né? No salão verde e tudo, onde né? são feitas preleções, né? E aí a primeira coisa que me chamou muita atenção ali é a humildade, né? Um espírito, igual a gente leu ali nos capítulos anteriores, falando da elevação dela, era mais elevada ali, mais antiga de nosso lar, e ela chegou na maior humildade, né? Primeira coisa, não chega como se fossem aqueles palestrantes aqui da Terra, uma sumidade, cheia de orgulho, aquela coisa toda. Ela chegou humilde, primeira coisa aí. E aí, o André Luiz, a primeira coisa que o André Luiz percebeu, ele falou aqui, ó, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida, como é que é? E a eminência florida, onde se via a poltrona da instrutora, ele contando. Então, quer dizer que tinham 20 pessoas que ficavam em posição diferente ali, mais próximo da ministra. Então, ele quis saber por quê. Aí, uma coisa muito interessante, esses espíritos mais evoluídos, o tempo deles é sagrado. Para todos nós mas eles aproveitam muito tempo, eles trabalham muito, eles não param. Então, quando eles vão fazer alguma coisa planejado, igual dar uma palestra, esclarecer algum ponto, o tempo deles é contado. Então, eles não podem ficar perdendo o tempo deles com perguntas sem sentido, de alguém que não estudou o tema que a pessoa vai discorrer sobre ele, etc. Então, aquelas 20 pessoas que estavam ali eram pessoas que já haviam estudado e eram estudantes do assunto que ela ia tratar, que era sobre o pensamento. Porque para poder interpelar ela sem fazer ela perder tempo, precisavam ser perguntas que tivessem a ver com o tema, que fossem relevantes, né? Então, até a Narcisa comentou que se fosse um outro assunto sobre espíritos obsidiados, ela poderia participar, mas com relação àquele assunto que ela não estudava, ela não poderia. Então, eles ficariam apenas como espectadores. Então, não pode fazer pergunta. Você vê a organização. Não seria aquela palestra assim que todo mundo poderia levantar a mão, né? Todo mundo ia querer ficar tirando dúvidas, né? Porque o que acontece numa palestra aqui de um médium, por exemplo, muito famoso aqui na Terra? Todo mundo, depois que termina, fica correndo atrás, deixa a pessoa até desconcertada às vezes, né? Porque voam em cima da pessoa como se ela fosse um doce e um monte de formiguinha em cima do doce. Então, lá não tem isso, é tudo muito organizado, tudo muito cronometrado, então só poderiam fazer aquelas perguntas. É claro que depois, como ela era um espírito mais evoluído, tinha humildade, ela receberia as outras perguntas, outras pessoas. Mas naquela reunião ali, era tudo muito
cronometrado e muito organizado. Então, até está escrito aqui que eu anotei, que eu achei muito legal. A fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Então, assim, ela precisava ser breve, né, como ela foi. Uma coisa também que eu achei muito interessante no que ela disse no assunto pensamento, foi que ela foi muito concisa, é uma característica também dos espíritos superiores, falar muito com poucas palavras em pouco tempo. E aí ela veio trazer o assunto sobre os pensamentos, a importância do pensamento. Nós, espíritas, sabemos a importância do pensamento. O pensamento é criador, ele é força geradora. Então, tudo o que existe, ele primeiro habita o pensamento. Só que nós não temos muita noção dessa força que o pensamento tem, essa força essencial. Então, a gente menospreza. Então, a gente está constantemente criando a nossa realidade sem nem perceber, porque a gente não consegue controlar os nossos pensamentos. Então, a gente é pessimista, a gente pensa mal, a gente... diariamente, a gente não vigia o pensamento. Então, a gente está sempre criando a nossa realidade, e às vezes a realidade fica ruim e a gente não sabe por quê. Mas tudo tem origem no pensamento. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa, porque é a partir disso que a gente vai criando aquilo que nós vamos viver. Só que quando a gente está encarnado, a gente ainda tem a proteção, vamos dizer assim, da barreira carnal. Então, aquilo que a gente pensa não é tão instantâneo assim, eu pensei uma coisa, criei a realidade. Não, é ao longo do tempo. Só que a tendência é que quando a gente tem um pensamento, a gente fique reiterando esse pensamento. Se você tem um tipo de pensamento, você é sumariamente pessimista. Então, tudo que te acontece, você olha, não, por que acontece isso comigo? Mas é só eu sou a pessoa mais sofredora do mundo. Você vai sempre pensando isso. Aí você vai plantando, né? A sua sementeira é de um futuro pessimista, né? De falta de realização, enfim, de tudo que é ruim que você pensa que isso vai se concretizando ao longo do tempo, de tanto que você reforça. Já no plano espiritual, isso é mais imediato. Então, tanto é que, não sei se é no livro Nosso Lar ou em algum outro da série, que eu acho que é um outro, quando um espírito muito superior vem visitar a colônia, e aí eles entram, fazem uma reunião ali dos espíritos que vão recebê-lo para poder informar o ambiente para ele, enfeitar o ambiente para esse espírito superior através do pensamento. Então, eles têm que fazer um grande esforço para ir formando ali o ambiente. Então, quer dizer, o pensamento é uma força ainda muito desconhecida para a gente, mas a gente já sabe que é criador. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pensa para poder direcionar a vida que a gente quer, para a gente direcionar o aprendizado que a gente quer desenvolver, sempre pensando bem, sempre pensando o amor. É claro que a gente está aqui na Terra e tem dia que você está nervoso, por exemplo, as mulheres, elas têm muitos hormônios, então nem sempre, durante o mês, as oscilações de humor são muito grandes. Então, o que acontece? Guilherme tá rindo. Então, o que acontece? Às vezes a gente tá meio para baixo, meio chateado, então a gente tende a ter pensamentos mais negativos, mas então a gente tem que ter essa consciência, essa vigilância, para a gente corrigir aquele pensamento, falar, não, eu tenho poder sobre o meu pensamento, então eu vou mudar o meu pensamento, vou mudar a forma como eu estou pensando, que aí você faz uma oração, que é ótimo, para poder você conseguir mudar a frequência do seu pensamento, e aí você vai tentando fazer esse exercício sempre, até se transformar natural, né? O pensamento positivo, o pensamento bom. Então, tá correndo aqui o tempo, eu tô preocupada. Eu grifei uma parte também que eu achei importante, que fala assim, o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda a espécie. Então... Que é um veículo de comunicação dos espíritos, né? A linguagem para a gente nada mais é do que uma forma que se dá ao pensamento. Eu tô falando, a linguagem é uma forma que se dá ao pensamento.
Mas no mundo espiritual, entre espíritos já de uma certa condição, não precisa de ter articulação, é tudo via intuitivo, é tudo mente. Você vai pensando. Então, se um espírito também ele viveu numa parte do mundo tem uma linguagem, né, uma linguística, né, diferente da sua, por exemplo, um espírito muito oriental e o outro que é saxônico, mas um não tem contato com a língua do outro, no mundo espiritual, eles se comunicam, porque não precisa da língua, a nossa língua, né? A linguagem nossa. O pensamento que é a forma de comunicar. Eu só lembrei uma coisa, enquanto a Miriam veio aqui, só uma coisa que eu lembrei, que é interessante, se alguém puder ou quiser fazer isso, é ver no capítulo 11 de Evolução em Dois Mundos, se eu não me engano é capítulo 11, chama Fluido Vivo. Ele fala do pensamento. O pensamento é um fluido vivo, ou seja, ele é uma derivação do fluido cósmico universal, que a mente humana ela capta as ondas de pensamento que vêm de Deus e na sua própria mente é uma usina que ela vai dar forma ao pensamento, imprimir suas características e externa a ele. É muito interessante explicando isso, que é fluido, por isso que tem esse negócio de formas pensamento, por isso fala que pensamento é matéria, porque na verdade é matéria, é uma derivação do fluido cósmico universal. O André Luiz explica isso na Evolução em Dois Mundos, Fluido Vivo. E também é um livro mais antigo, né? Que a Evolução em Dois Mundos está mais à frente que esse livro, mas esse livro é muito importante também para quem está estudando pensamento, que é o do Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. Que eu acho que eu já comentei aqui com vocês, né? Que ele realiza vários experimentos e uma das coisas que ele experimentou, que narra lá no livro, é tirar a foto, a chapa da imagem da pessoa, assim, para ver se saía na chapa, uma pessoa com medo. Aí ele falou que a pessoa com medo, que emitindo aquele sentimento de medo, aqueles pensamentos de medo, ela emitia uma fumaça cor marrom. Então, quer dizer, é criadora, o força de pensamento é criadora. O pensamento é matéria. Porque é matéria, exatamente. Então, impacta diretamente na nossa vida. Então, não é só a gente... Porque, às vezes, com essa questão da máscara social que a gente usa, a gente sempre afirma... às vezes a gente passa a impressão que a gente é uma pessoa positiva, porque a gente fala que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, tudo, mas será que é isso que a gente sente mesmo? Será que é isso que a gente pensa? O Emmanuel diz que a questão da fé, quem tem fé não acredita, quem tem fé sabe. Então é a gente colocar isso em prática, a gente saber o porquê a gente está aqui na Terra e tentar sempre manejar os nossos pensamentos de forma consciente, de que aquilo ali está criando a nossa realidade, e que somos espíritos ainda em aperfeiçoamento, então precisamos vigiar os nossos pensamentos sempre, a fim de a gente poder também manipular aí um futuro mais ditoso, né? A gente não ficar depois, porque a gente é responsável por isso. A Joana de Ângeles fala muito que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E até nesse ponto do pensamento. Então, a gente responde até pelos pensamentos que nós emitimos, né? Então, é importante a gente ter sempre essa vigilância, essa consciência do que a gente está pensando. Porque muita gente fala assim, eu tô pensando isso não vai levar a nada, porque né? E leva, porque o pensamento é criador e o pensamento cria realidade. Thaís falou aqui, deixa eu só ver aqui. Peraí, Thaís, deixa eu ler o que você está escrevendo. Um exemplo do que Mira falou. Nos encontros com os estudantes da Universidade Livre do Espírito, temos um momento mediúnico. São reuniões mediúnicas instrutivas sobre temas estudados. Participam espíritos encarnados, estudantes, coordenadores e facilitadores no plano espiritual. Nós encarnados dentro do... Você quer falar, Thaís? Eu acho mais fácil, não? Dentro do tema, recentemente percebendo a necessidade da qualidade esse tempo. Você quer falar, Thaís? Podemos fazer perguntas do espírito, né? Recentemente. Vou rapidinho. A gente tem um momento mediúnico que o tempo é muito curtinho. Você estava falando, eu lembrei. É 30 a 40 minutos só. E aí, a dinâmica é que a gente faz a reunião mediúnica seguindo o protocolo que tem que seguir, né? Da mediúnica, antes tem um estudo, tudo. E aí a gente libera para que as pessoas, os estudantes, possam fazer perguntas
dentro do tema que a gente estudou no dia, para esses desencarnados. E a gente percebia que tinha muitas perguntas, como você falou aí, que fugia muito do tema, ia muito para cunho pessoal, por mais que a gente orientasse que não podia. Então, como a gente adotou como medida, eu achei interessante quando eu li isso, porque eu vi que então a gente fez certo, é que as perguntas agora são todas direcionadas no chat e uma pessoa, um dos trabalhadores, né, lá do encontro, vai selecionar as perguntas e vai fazer, o coordenador da mediúnica, daquela reunião mediúnica, vai fazer a pergunta para o espírito comunicante e ele vai responder. Se dentro da resposta dele, porque isso sempre acontece, ele consegue responder de uma forma tão geral e tão profunda que ele toca a dúvida de outras pessoas, de outras perguntas que estão no chat que a gente não falou, mas ele fala, entendeu? Então, o exemplo que você deu, de estar lá, de selecionar as 20 pessoas para fazer as perguntas, para que todos tenham um aproveitamento necessário. E a gente, então, eu fiquei feliz de saber, de ler isso, porque a gente tomou uma medida correta. E eu, enquanto estava estudando, eu acabei, no final do capítulo, recebendo uma frase que eu achei super interessante. Eu só botei entre parênteses alguns termos que a gente usa na ULI, para passar para a colega que vai facilitar a aula de sintonia e vibração. Mas que tem tudo a ver também com esse fechamento que você fez aí agora, Miriam. Que não sei se você fez, né? Aí eu vou deixar aqui para você. A melhor forma de educar os impulsos, bons ou maus, do espírito é através da educação dos pensamentos, que é do pensar e das emoções e sentimentos, do sentir. Eles irão direcionar a vontade do espírito para a aquisição do bem. Lá a gente chama de habilidades e virtudes, né? E quando você falou do a gente tem que saber, lá a gente usa muito sentir. A gente tem que sentir que é isso. Quando a gente sente, como o Roberto falou, de corpo e alma, que a gente sente, a gente não precisa mais nem acreditar, nem saber. E o sentir, ele é individual, ele é particular, é de cada um, a maneira como vai sentir. Então, eu achei bacana esse capítulo, é muito inspirador, dá vontade de ler 2, 3 vezes. É verdade mesmo. Uma coisa que me veio aqui na cabeça rapidinho para a gente já finalizar, porque já passou bem do tempo, é que nós ainda somos tão egoístas que ainda precisa de ter essa organização. Porque se fosse uma reunião de espíritos superiores, eles saberiam bem o seu lugar, saberiam bem quais perguntas fazer. Então, como mais uma prova, né, que o nosso lar está muito próximo à Terra, são espíritos ainda como nós, muito egoístas, o que acontece numa situação dessa? Veneranda é o espírito mais evoluído de nosso lar. Então, raramente ela chega para dar uma palestra, fazer uma reunião de esclarecimento lá. Quando ela chega, fica todo mundo querendo consultar particularidades da sua vida. Então, se não fosse colocado esse limite, ia ter um tanto de gente egoísta sem noção fazendo perguntas da vida pessoal, entendeu? Então, assim, o egoísmo, né? Não é uma coisa que aproveitaria a todos, mas queria fazer consulta com os espíritos, que é o que acontece ainda com muitos médiuns aqui. Divaldo uma vez falou uma coisa que me chamou muita atenção, nunca mais esqueci. Geralmente as pessoas quando chegam até um médium só querem receber conselhos, receber energia. Deixa eu tocar em você porque você tem uma energia boa, vou receber. Mas nunca chegam próximo do médium para dar. Você está cansado hoje, você já trabalhou muito, a reunião mediúnica foi pesada, despendeu muita energia. Deixa eu passar um pouco de energia para você. A gente não vê isso, né? Então, é por isso que tem que ter esses limites, porque a gente ainda é muito egoísta, né? Mas então, com relação a hoje, o pensamento, a última parte ficou meio corrida, mas é isso, a gente sempre ficar atento aos nossos pensamentos, buscar estudar. Eu vou colocar lá umas leituras complementares para quem tiver interesse, né, de estudar o pensamento, que é muito complexo, né, gente? A gente ainda, mesmo com toda essa literatura, a gente ainda não consegue compreender como é que funciona em plenitude o pensamento. Mas aquilo que a gente já sabe, a gente tem que buscar praticar, que é tentar direcionar o nosso pensamento para o bem, para o amor, né? De forma que a gente vai criando uma realidade mais tranquila, né? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Então vamos finalizar. Guilherme vai ter mensagem hoje, Gui? Então, eu já vou fechar aqui, aí você finaliza.
vou tomar a frente de Dona Marisa e aí acordamos na próxima reunião, no próximo encontro, ela dá ensejo à prece. O livro finalmente Ela nem fala escolhido, nada. Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Foi aberta na mensagem 86. Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções de desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio, são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios, conforme preferires, mentalmente, assim te será a existência. Então nós ficamos com essa mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, que nos faz um convite, assim como o que estudamos na tarde de hoje, a rever as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ao nosso comportamento no geral. Então, que a equipe espiritual, nossa grande família, o nosso querido André Luiz, Deus e Jesus, em sua infinita bondade, nos abençoe durante o percurso da semana, nos preparando, já que hoje adentramos o Domingo de Ramos, culminaremos no outro domingo essa trajetória do Cristo, a fazer reflexões, ponderações de comportamento, onde começamos louvando e terminamos assassinando no madeiro infamante. Ainda possuímos os mesmos comportamentos? E se Jesus, redivivo, aparecesse, qual seria a nossa ação? É assim seja. Então, até a semana Gui, que vem, hoje gente. todo mundo ficou esperando mais, viu? Ó, a cara de Dani e a minha de quem tá faltando mais, acabou. No próximo encontro vocês descobrem a continuação.